Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Hoje nós vamos começar aqui a aula inaugural do nível Master. Olha que maravilha, viu? Se você já concluiu o nível Expert, parabéns. Você se dedicou, estudou lá as 16 disciplinas do nível Expert, está vindo agora para o segundo ano, que é o nível Master. O nível Master é o nosso segundo ano, nosso curso gratuito de teologia. Se você que está assistindo essa videoaula, porventura você está vindo da internet, você não fez o primeiro ano, que é o nível Master, eu aconselho você, o nível Expert, eu aconselho você que assista primeiro as aulas do nível Expert, tá? Que vão te ajudar a ter uma compreensão melhor para essas matérias aqui do nível Master. E se você desejar, você que já é o nosso aluno, né? E por algum motivo você já fez aula presencial, você pode continuar. Eu não sei como está a situação aí no seu estado, na sua cidade. Entre aqui no nosso site, no site aqui da pazevida.org.br, tem aqui a aba endereço, e entre em contato lá. Se lá tiver tendo presencialmente, você pode fazer presencialmente. Se você quiser fazer por aqui, pela internet, receber o material, fazer a matrícula, tudo direitinho, entre em contato aqui neste número do WhatsApp, e aí você informa que já concluiu o nível Expert, tá? E você preenche a matrícula do Master, vão te passar todas as informações. Esse WhatsApp aqui que está aparecendo aqui na tela é da Secretaria da Escola aqui em São Paulo, tá? Aí você manda mensagem, se identifica de onde você é, preenche a matrícula. Lembrando que só pode fazer a matrícula do nível Master quem já concluiu o nível Expert, tá? Porque o curso é como na escola, não é? Na escola você não começa na faculdade, você começa no prezinho, depois você faz o ensino fundamental, depois o ensino médio. E assim é no nosso curso. Primeiro faz o nível Expert, depois faz o nível Master, que é o segundo ano. Tá bom? Você pode, se você já concluiu o nível Expert, se você ainda não fez e quer fazer, entre em contato aqui nesse número e você faz a matrícula do nível Expert. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, simultaneamente. Tem que fazer primeiro o Expert, concluiu, depois faz o nível Master, tá? Então, muito bem, hoje nós vamos ter aqui a aula inaugural do nível Master, que é o segundo ano. A aula inaugural é um resumo de tudo aquilo que iremos tratar, não é, nessas 74 aulas aqui do nível Master. Lembrando também que se você fizer a matrícula aqui do nível Master, você vai receber todo o conteúdo, não é, as apostilas, você vai receber tudo isso em PDF, a grade de matérias, o calendário que nós seguimos aqui. As aulas são postadas, eu posto as aulas do nível Master todo domingo, né? As do nível Expert domingo e quarta. Então você vai receber a grade com as matérias, o calendário do curso que nós seguimos, as apostilas, tudo isso em PDF gratuitamente, você não vai pagar nada, tá bom? Entre em contato nesse número aí do WhatsApp para você ter todas as informações, tá? Então vamos lá. O nível Master é o segundo ano. Na aula inaugural nós vamos tratar aqui, não é, das matérias que iremos estudar no decorrer deste ano. O nível Master ele é dividido em 4 módulos, assim como o nível Expert. Só que os módulos, as matérias são diferentes. No primeiro módulo nós vamos estudar no Antigo Testamento Pentateuco, Antigo Testamento livros históricos, poéticos, apócrifos. No módulo 2 vamos estudar angelologia, livros proféticos, heresiologia, martiologia. No módulo 3 vamos estudar batalha espiritual, os evangelhos, vamos estudar Atos dos Apóstolos, epístolas paulinas. No módulo 4, epístolas gerais, apocalipse, oração, intercessão e missiologia. Então vamos aqui a cada uma dessas disciplinas, um resumo, né? Você que já fez o nosso primeiro ano, você já vai estar mais familiarizado com a didática. Então vamos lá. No Pentateuco, o Pentateuco é assim conhecido que é a formação de 2 palavras gregas, penta e teuxos. Penta quer dizer 5 e teuxos quer dizer livros. Então 5 livros, os 5 primeiros livros de Moisés, né? A Torá para o judeu. Torá não significa lei literalmente, quer dizer ensinamento, né? Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos estudar lá desde a criação, vamos estudar também, né, o povo, como cresceu, desenvolveu, como formou, né, as nações, como veio o primeiro patriarca da fé, que é Abraão, a descendência dele, né, a história do povo judeu que surgiu, o povo hebreu a partir de Abraão.
a história da saída, o êxodo levítico, né, que é a lei sacerdotal, o trajeto no deserto, que é o livro de Números, a recapitulação de tudo, que é Deuteronômio, o resumo de tudo. Tudo isso nós vamos estudar aqui na disciplina Pentateuco. A próxima disciplina do módulo 1 que nós vamos estudar é os livros históricos, são os livros da história de Israel. Esses livros, né, vai a partir do livro de Josué até o livro de Esther. São 12 livros que trazem a história, o que aconteceu na história de Israel. Vamos estudar livro a livro tudo aquilo que aconteceu. Depois, ainda no módulo 1, nós vamos estudar os livros poéticos. Os livros poéticos ou livros de sabedoria são 5, né? O livro de Jó, Salmos, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Esses 5 livros chamados ou poéticos ou de sabedoria. Vamos estudar ainda no módulo 1 os livros apócrifos. Esses livros apócrifos são os livros que não estão inseridos na Bíblia protestante, estão inseridos na Bíblia católica, tá? A Igreja Romana, que surgiu 325 anos depois de Cristo, inseriu depois, e a Igreja Católica chama esses livros de deuterocanônicos, ou seja, inseridos depois no cânon bíblico. São 7 esses livros, vamos estudar cada um deles, né, nessa matéria, livros apócrifos, vamos estudar cada um desses livros. Eles foram inseridos depois e a Igreja Católica entende que tem inspiração divina. Os protestantes entendem que não. E para os católicos, né, eles mantêm lá porque é um desses livros, segundo o livro de Macabeus, que dá apoio à chamada doutrina do purgatório. Nós vamos estudar tudo isso quando chegarmos aqui nessa disciplina de livros apócrifos, tá? Muito bem, no módulo 2, nós temos a disciplina angelologia. A angelologia vai estudar o estudo dos anjos. Quem são os anjos, quais as funções, divisões, classificações, anjos bons, anjos maus, demônios, né? Vamos estudar o que são querubins, serafins, arcanjo, hostes celestiais, espirituais. Vamos estudar tudo isso na matéria angelologia, tá? Vamos estudar ainda no módulo 2 os livros proféticos. Os livros proféticos são os livros dos profetas, de Isaías a Malaquias, né? Os livros dos profetas, o que os profetas disseram, falaram. Deus usou uns no sul, em Judá, outros no norte, em Israel. Elias e Eliseu profetizaram no norte, em Israel, né? Isaías, Jeremias profetizaram em Judá, em Jerusalém. Enfim, vamos estudar todos os livros proféticos, tá? Lembrando que Elias e Eliseu não escreveram livros, tá? As histórias deles são contados no primeiro e no segundo livro de Reis, tá bom? Mas continuando aqui, ainda no módulo 2 nós vamos estudar heresiologia. O que é heresiologia? O estudo das heresias. O estudo das heresias. Então, na escritura, nós já encontramos falando a respeito de seitas e de heresias. No tempo bíblico já havia diversas heresias. Paulo, João e tantos outros lidaram com essas diversas heresias que já havia no tempo dele, e no nosso tempo tem muitas outras diversas, né? Nós temos que conhecer a verdade. Só tem como identificar uma heresia se eu conheço a verdade plena, como Paulo disse, Gálatas 1, verso 8, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além deste, seja anátema, considere maldito, não decreto. E olha que os anjos no decorrer da história, não anjo de Deus, mas anjo disfarçado de anjo de Deus, né? Anjo mau disfarçado de anjo de Deus, andou revelando coisas por aí e surgiram aí religiões de milhões e milhões de pessoas. Nós vamos aprender e estudar tudo isso aqui em heresiologia, tá? Vamos estudar ainda no módulo de número 2 a disciplina martiologia. A martiologia é a doutrina do pecado. Como surgiu o pecado, como o pecado entrou na humanidade. O pecado não surgiu na terra, o pecado surgiu com o Lúcifer, o anjo de luz, o querubim ungido, protetor que estava ao lado de Deus, se rebelou contra Deus, e aí se tornou o adversário, o inimigo, o diabo, Satanás, e vem para a terra e vem o primeiro pecado. Enfim, nós vamos estudar as consequências do pecado, a universalidade do pecado, a transmissão do pecado e, é claro, como é que se resolve o pecado. Tudo isso nós vamos estudar nessa matéria aqui de amartiologia. Muito conteúdo, tá? No módulo 3, nós vamos estudar batalha espiritual.
nós estamos em meio a batalha, né? Daniel 10, verso 1, Daniel tem uma revelação, uma visão de uma batalha que ia durar muito e muito tempo. E essa batalha, desde a visão que Daniel teve até hoje, continua acontecendo, né? Continua ainda acontecendo. Então nós vamos aprender a batalhar espiritualmente. Você vai aprender a usar a armadura de Deus, as armas que Jesus usou, não é? Como o inimigo age, tudo isso nós vamos estudar nessa matéria. Nós vamos estudar aqui, o texto de Efésios 6 fala da armadura de Deus, não é? Nós encontramos na tentação as armas que o Senhor Jesus usou, e a palavra deixa claro, segundo aos Coríntios 10, que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir toda a força do inimigo. Você precisa aprender a batalhar espiritualmente. Nós vamos estudar aqui nessa disciplina, tá? No módulo 3 ainda, vamos começar o estudo do Novo Testamento e vamos começar estudando os evangelhos. Nós vamos estudar nos evangelhos o Sermão do Monte, vamos estudar, por exemplo, batismo, Santa Ceia e vários outros assuntos também aqui dos evangelhos, né? Os milagres de Jesus, enfim, vai ser muita coisa aqui nessa matéria, os evangelhos no módulo 3. Ainda no módulo 3, estudando o Novo Testamento, nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, né? Como os apóstolos agiram, né? O livro de Atos, a igreja começou a crescer, os apóstolos, quem eram, os que mais se destacaram, dentre eles o Pedro e o Paulo, mas tiveram outros também, não foram esses dois, são que são mais falados, mas tiveram os demais também, que Deus usou poderosamente. Vamos tratar de tudo isso, tá? Vamos falar ainda no módulo 3, no Novo Testamento ainda, das epístolas paulinas, ou seja, as cartas de Paulo. Só para você ter uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu praticamente metade, não é? Escreveu diversas cartas, se contar aos hebreus, que não se tem autoria certa, confirmada, mas a maioria entende que a autoria é de Paulo, nós temos aí 14, olha só, então praticamente metade, mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, a espinha dorsal da teologia da igreja, não é? Ele que vai trazer nas suas epístolas o ensinamento para a igreja, como deve ser. Atos mostra a igreja surgindo de fato, os evangelhos, Jesus fala da igreja, em Atos ela surge de fato, mas é através das epístolas que nós vemos como a igreja deve agir, se portar, se comportar. O conteúdo das cartas de Paulo é vastíssimo. Nós encontramos a respeito, né, de dons espirituais, nós encontramos como servir na igreja, como tratar diversos assuntos, muito conteúdo aqui na carta de Paulo, tá? Lembrando que as epístolas paulinas também são divididas, né, em grandes epístolas, epístolas da prisão, epístolas pastorais. As grandes epístolas são as epístolas chamadas mais doutrinárias, que é a primeira, a epístola aos Romanos, as cartas aos Coríntios, né? São as grandes epístolas. Tem também as epístolas da prisão, que ele escreveu quando estava preso. Tem as epístolas pastorais, que são as cartas que ele escreve a Timóteo e a Tito, tá? Além disso, nós vamos estudar no módulo 4, vamos estudar epístolas gerais. Por que tem esse nome, epístolas gerais? Porque não tem um destinatário específico, é geral. Por exemplo, carta aos Romanos, Paulo escreveu a igreja de Roma. E é óbvio que o conteúdo não serve só para a igreja de Roma, serve para a igreja de maneira geral, não é? Carta aos Coríntios, ele escreveu para a igreja de Corinto, da mesma forma, o conteúdo serve para todos. Só que essas epístolas gerais, elas não têm um destinatário específico, é mais abrangente, é mais geral, por isso que é classificada teologicamente como epístolas gerais, né? Tem lá as epístolas de Pedro, a epístola de Judas, de Tiago, aos Hebreus, que vai entrar aqui também nessa classificação, tá bom? Continuando ainda no módulo 4, nós vamos estudar o Apocalipse, não é? O Apocalipse é a revelação. Deus quer que o povo dele saiba o que vai acontecer nos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Deus quer que saibamos, por isso que ele revelou. Apocalipse quer dizer revelação, ele trouxe as claras, ele revelou tudo a João, para que João registrasse e eu e você, todos nós, a igreja de Cristo, soubesse o que vai acontecer nos últimos dias. Nós temos que saber e estar preparados para lidarmos com tudo o que está acontecendo e que irá acontecer, não é? Por isso que é fundamental o estudo do livro de Apocalipse, tá bom? Nós vamos estudar ainda no módulo 4, oração e intercessão.
nós vamos estudar porque oração é o meio pelo qual conversamos com Deus, interagimos com o céu, né? A palavra diz, Esdras 8:23, que Deus se move por nossas orações. Nós temos o dever, como diz o Senhor Jesus, Lucas 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Nós encontramos diversas orientações, praticamente um mandamento no sentido de termos vida de oração. E além de aprender o que é oração, nós vamos estudar também a respeito da intercessão, se colocar no lugar do outro. Nós encontramos diversos exemplos disso, não é, na Bíblia, de grandes intercessores. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, não é? Está lá Gênesis 18. Moisés intercedeu pelo povo que estava lá em pecado, em prostituição espiritual, na situação lá do bezerro de ouro, Êxodo 32. E nós encontramos o maior de todos os intercessores, que é o próprio Senhor Jesus, que intercedeu pelos discípulos, intercedeu por aqueles que iriam crer, intercedeu por mim e por você. Nós vamos estudar tudo isso aqui em oração e intercessão, tá? E a última matéria do módulo 4 é missiologia. O Senhor Jesus deixou uma missão para a sua igreja. Nós temos que cumprir o ID do Senhor, nós temos que cumprir a missão, não é? E a missão é pregar, batizar e ensinar, não é? Nós temos que pregar o evangelho, quem crê tem que ser batizado, temos que ensinar a pessoa a guardar todas as palavras que o evangelho, que a palavra de Deus ensina. A missão é essa. Nós temos que cumprir esse ID. Vamos estudar muito a respeito de missiologia, onde é o campo missionário, quem ele chamou, a seara, os ceifeiros, a recompensa da missão. Vamos tratar tudo isso aqui em missiologia, né? Vamos tratar tudo isso. Vai ser muito bom, vai ser muito gostoso esse estudo. Vale a pena. Assista até o final, assista todas as aulas, né? Repito o que disse no início, faça a sua matrícula, quem ainda não fez, faça, porque você vai aprender muito. Tenho certeza que esse conteúdo vai te edificar, vai abençoar a tua vida, tá bom? Vou ficando por aqui. Você também é convidado, não se esqueça aí de clicar no botãozinho vermelho de se inscrever, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Lembrando que se você não fez a sua matrícula, o nível Master é só para quem já concluiu o nível Expert, tá? Se você já concluiu o nível Expert, entre em contato neste número aqui do WhatsApp, faz a tua matrícula para você continuar no nível Master, tá? Se porventura você é pastor, eu quero muito fazer o curso, mas eu estou assistindo esse conteúdo aqui, não estou sabendo de nada. Você tem que fazer primeiro o nível Expert e depois o nível Master. Entre em contato nesse número do WhatsApp, você vai ter todas as informações, tá bom? Você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Não é aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, contribua, faça o teu depósito, sua transferência aqui para uma dessas contas, está aparecendo aqui o número, e depois envie o recibo para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar os e-books do pastor João Ribeiro Palharim em agradecimento para você, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.